Sobre fundo verde e azul em letras brancas, workshop oficinalmente. Apoio Biblioteca Hans Christian Andersen. Em um palco estão, da esquerda para a direita, intérprete de Libras e 3 mulheres. Bom dia a todos. Ana Paula, mulher branca e loira, está em pé e segura papéis. A Voz de Quem Faz, evento que faz parte do lançamento do livro Oficinalmente, um olhar restaurado para um novo contexto, uma nova educação. O livro e este evento, assim como os eventos anteriores, fazem parte da programação de divulgação e difusão do projeto Contemplado, que contou com o incentivo de fomento à economia criativa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Estamos aqui hoje com Ana Lúcia Marcondes, artista plástica, restauradora, educadora, pesquisadora e autora do livro, onde ela apresenta a metodologia Oficinalmente, desenvolvida por ela desde os anos 80, e que é um convite à reflexão sobre novos caminhos para a educação. O lançamento do livro marca um momento especial, já que neste ano de 2025, o Instituto Via Cultural, OCIP, Ponto de Cultura e Entidade Cultural de Interesse Público, criada pela Ana Marcondes, completa 20 anos. Surgem fotos da Via Cultural. Em 2005, o Instituto tem uma história sólida e reconhecida, promovendo projetos que unem arte, educação e inclusão social, onde puderam ser aplicadas na prática a metodologia Oficinalmente. Contamos hoje com a presença de alguns dos educadores que atuaram no projeto Memórias Construídas, que irão se apresentar em breve, mas também temos conosco aqui Maria Cristina Freire, psicóloga especializada em psicodrama e que é também criadora e coordenadora do Somatodrama, grupo de estudo e pesquisa em psicomática e psicodrama, e acompanhou o percurso do Instituto como colaboradora e palestrante em diversas ocasiões e ciclos de debate. Eu passo agora a palavra para Ana Maria. O palco tem um telão branco ao fundo, cadeiras vermelhas lado a lado e piso marrom. Ana Lúcia está sentada no centro. Esse momento em que eu posso estar entregando essa metodologia para diversos locais que podem multiplicar, pessoas que podem multiplicar, coletivos que podem multiplicar esse pensamento. Ana Lúcia é uma mulher branca de cabelo longo e loiro. Eu olhei para gente, para atores socioculturais, educadores, como matrizes culturais em construção. Ela usa roupas e sapatos pretos. Construção por quê? Porque a gente nunca é fechado para crise. A gente está sempre numa constante evolução e em constantes descobertas sobre o que a gente está fazendo, construindo e entregando para o coletivo. E essas matrizes culturais, para mim, elas foram fundamentais em todo o processo da construção da metodologia. Por mim, enxergar como uma matriz cultural e saber que eu tinha um potencial educativo, mas que não era exatamente adequado ou adaptado na época ao ensino como ele era, eu comecei a procurar novos caminhos. Então eu fui trilhando alguns locais, fui trabalhando em escolas, em estado, em prefeitura, enfim, até que os observatórios que eu estava fazendo e a maneira que eu enxergava o mundo começaram a construir esse olhar diferenciado. O que me auxiliou muito foram pessoas que eu conheci no meu caminho e, principalmente, eu me oportunizar a conhecer o maior número de coisas diferentes. Então, eu sempre fui uma pessoa curiosa e que gostava muito de estudar e de conhecer, e de tentar, e de saber se eu tinha talento para o quê. Então, isso agregou para mim não só uma formação como artista plástica, como escritora, mas também como restauradora, e isso trouxe um caminho de olhar para as coisas ao meu redor
de uma maneira diferente. A restauração trouxe um olhar restaurativo para o mundo que eu vivia. Ao me alinhar com linhas de filosofia e de psicologia, eu comecei a construir as primeiras bases do que foi um programa, em primeiro lugar, que foi essa metodologia oficinalmente, porque oficinalmente é junção de palavras, é oficina, finalmente, é oficina e mente, e aí eu juntei para oficinalmente, que é você saber o que você está executando. A gente consome muitas coisas e a gente não executa tantas coisas. E no momento em que você começa a se interrelacionar com questões do fazer, né, do ser maker, do ser pesquisador, do ser interlocutor da sua vida, você começa a crescer internamente de uma maneira exponencial. E dentro de todo esse processo, o principal foi o atuar em coletivo. Então eu fui encontrando no meu caminho outras matrizes culturais, outras pessoas que desenvolveram a metodologia ao seu modo, com a sua delicadeza, com a sua inteligência, com a sua emotividade e que construíram um processo muito maior. Então hoje eu entrego um livro que fala um pouco do processo que faz parte da vida de muita gente, não só de alunos e educadores, mas de pessoas que são agregadas, de certa forma, aos processos que o Instituto propôs. E mesmo a possibilidade do Instituto ter sido concebido por mim, sim, mas ele existir, foi por causa de pessoas que acreditaram também nessa possibilidade de criar alguma coisa diferente. Então, hoje a gente tem resultados resultantes, processos, estudos organizados por conta de um grupo de pessoas que atuam em conjunto. O livro, a intenção do livro é que outros grupos possam apresentar, aliás, aproveitar a metodologia e criar os seus caminhos também, a partir daí. A Cris, ela me acompanha há muito tempo, eu queria que ela falasse um pouco, porque assim, junto com o nosso trabalho, eu sempre olhei para o lado biopsicossocial, porque eu acredito que a vida da gente, né, numa cidade como São Paulo, é um pouco adoecida. E as pessoas têm muito medo, porque a gente tem uma escola competitiva. A gente aprende a ser melhor do que o outro, a gente aprende que é melhor a gente tirar um 10 do que o coleguinha que tirou 9, então a gente é melhor do que ele. E eu não acredito na competitividade, eu acredito na complementaridade. E eu acho que muito do que a gente vive como adulto reflete aquilo que a gente teve como base educacional. Dá tempo de consertar muita coisa. Então, queria que a Cris falasse um pouco também sobre essa questão do mundo que a gente está vivendo, que ela acompanhou, né, para que fique registrado que o nosso trabalho ele não é só de educação, mas é de reposicionamento. É assim, mais do que isso, acho que é de aprender a construir uma identidade. Maria Cristina é uma senhora branca e grisalha. Está sentada à esquerda de Ana Lúcia. Desenvolvendo outros potenciais que você tem, principalmente o senestésico, né, que é o perceber toque, cor, cheiro, ambiente, você vai se situando e construindo a tua identidade. Ela usa vestido longo marrom, echarpe cinza e um casaco pendurado nos ombros. Quando você nasceu, o bebê, mas se dá através do toque, do cheiro, da percepção, né? E a gente tem que resgatar isso na vida adulta, porque a gente vai perdendo. E no mundo de hoje você perde totalmente. É difícil uma pessoa sair na rua hoje e perceber uma árvore, o cheiro do local, o barulho das coisas que estão ocorrendo ali do lado. Eu fiquei esperando vocês aí bastante tempo, né? Me marcaram um horário mais cedo, eu sou muito pontual, eu brinco que eu sou horista, né? E como eu sou horista, eu marcou aquela hora eu estou lá.
E eu fiquei observando, porque aqui tem um parque bonito, né? Então tem uma praça bonita, né? Além de que chegaram vários jovens muito interessantes ali, que estão apresentando um projeto, eles são de uma faculdade, fiquei conversando com eles também, fiquei muito animada de ver aquela juventude desenvolvendo essa competência, mas também observei que eles observavam que tinha um pássaro na praça, que tinha árvore, que tinha planta, que tinha grama, que tinha colorido, né? Mas isso é uma realidade, gente. Né? Uma realidade porque você está sempre vendo na tela, da tela você não tem contato com a humanidade das coisas, né? Uma árvore tem humanidade, o pássaro que pousou ali tem humanidade, né? Inclusive eu estava lá, na minha idade já o joelhinho não ajuda muito, e eu também tinha que perceber a dor do meu joelho, ficar de pé lá esperando também. Então, tudo isso a gente tem que aprender com o corpo, porque uma das formas que melhorava até a minha dor no joelho era ver o pássaro cantando, era ver a cor da árvore que estava lá, era sentir a umidade que estava meio frio, né? E acho que isso é que a Ana traz como uma proposta de metodologia quando você leva as pessoas ao contato com a arte, ao contato com a cor, ao contato com andar na cidade, né? Sentir, né? Que é trabalhar os níveis de percepção, principalmente sinestésicos, que é uma coisa que a gente precisa cuidar muito para não adoecer. Porque a gente adoece porque você sai desse contato com o teu corpo. Você sai desse contato de uma percepção, até para identificar uma dor, uma doença. Se a gente estiver focado na nossa percepção, nós vamos percebendo que a visão já não está tão boa, que você está com uma dorzinha do lado, e você vai fazer até um cuidado mais preventivo com você. Né? Então, eu acho que tudo isso, não que a gente não vá adoecer, porque é inevitável adoecer, envelhecer, que faz parte da vida. Mas você vai ter um cuidado maior com aquilo que você está realizando. Então, eu acho que esse trabalho é de reconstruir identidades, porque a identidade não se faz só teoricamente, mentalmente, porque você estudou isso, ou pela formação que você tem. A identidade se faz pelo contato que você tem com a realidade do mundo, né? Então, na medida que eu aprendi a perceber cheiros, que eu aprendi a sentir sensações, é como eu vou aprender se é agradável tocar alguém. Maria Cristina toca o braço de Ana Lúcia. Se eu estou sendo agredida ou se eu estou sendo amada, né? Porque hoje a gente vive num mundo violento, né? Uma cidade agressiva em todos os sentidos, né? Se a gente não tiver essa percepção de uma sutileza maior das coisas, você sucumbe, né? Hoje mesmo eu vivi essa experiência aí, já fiquei analisando, eu paradinha de pé esperando o pessoal chegar, abrir a biblioteca, né? Foi bem demorado, eu tenho artrose, então eu fico de pé muitas horas, começa a doer muito meu joelho, né? Eu tenho que ficar achando posições, coisa e tal. Mas o olhar a árvore, o jardim que era bonito, os garotos que estavam fazendo um projeto, me distraindo, conversando com eles, tudo isso fazia com que minha dor diminuísse. E acho que é isso que a gente tem que pensar, porque a gente não tem só dor física, a gente tem dor mental, né? Principalmente a gente tem dor emocional. E se você tiver essa possibilidade de aumentar a sua percepção, e a arte, uma das formas de a gente ampliar a percepção, vai fazer com que você cuide das suas dores, sejam elas físicas ou emocionais. Então, acho que o trabalho que vocês todos veem aqui, que eu sei que eu realizou sozinha esse trabalho, ela está trazendo essa metodologia que foi montada no meio, né? Eu acho que também os professores têm que tomar consciência que cada vez que dá um pincel, uma tinta, uma massa na mão de alguém, né, esse alguém está evoluindo como ser, está desenvolvendo uma percepção, está tratando da sua saúde física e mental. Menos isso que eu penso a respeito. Eu acho que a Cris ela falou super bem. Quando você faz um elo, né? Os educadores sempre foram nesse elo.
nunca foram professores, foram sempre mediadores. Surgem fotos da Via Porque Cultural. a mediação é quando você cria uma interlocução aberta e aquela pessoa que está recebendo o material, ela tem o protagonismo, ela tem a autonomia de produzir aquilo que representa ela. E descobrir junto com esse educador, descobrir junto com os seus colegas ao lado, o que está acontecendo na vida dele naquele momento. Então, o processo, o nosso ensino, ele é muito deslocado, eu acho, da real educação, porque ele não trata isso, ele não trata de uma conversa, ele não trata de você descobrir os seus reais talentos e suas possibilidades como ser humano. E isso foi uma coisa que eu descobri junto com análise, com terapia, com arte-terapia, com o trabalho que vinha desenvolvendo desde cedo e por questões pessoais também, alinhei com a restauração. Porque quando você tem alguns momentos da sua vida que você está fragilizado, que é o que a Cris está falando, né? Quer dizer, você pode estar com uma dor, seja ela em que lugar que for. Porque a dor da alma, às vezes, é muito pior que a dor física, do corpo. Então, você está com uma dor que você nem consegue entender que você tem. E conforme você vai trabalhando e você vai alimentando a sua percepção, a sua vida se torna tão rica que aquela dor, ela não vai apagar, mas ela começa a ocupar um outro lugar. E esse outro lugar, ele se torna conversável também. Então você consegue alimentar o seu trabalho, alimentar a sua projeção de futuro, os seus desejos, suas metas, mesmo tendo essa dor. E aos poucos você vai tratando ela, porque é o percurso. Né? Quando a gente tem uma meta e a gente começa a construir, inclusive eu queria falar isso, eu vou chamar também agora o Luiz Carlos para falar das suas experiências na via, mas quando a gente está construindo, a gente pode ter uma meta, mas a gente nunca sabe se a gente vai chegar nessa meta. A gente pode criar outras metas no caminho e fazer quantos desvios a gente quiser. A gente não é um livro fechado que tem um final certo. A gente está escrevendo esse livro. Então, assim, se eu vou para uma escola e eu falo, não, eu quero ser médico, tem tantas coisas que podem acontecer no caminho de eu ser médico, e eu posso ser um médico, psicólogo, psiquiatra, artista. Eu tenho visto várias, aliás, né? Nos Estados Unidos, eles estão muito adiantados com isso. Eu tenho recebido várias coisas de educadores dentro de faculdades de medicina, educadores de arte, estão sendo contratados para faculdades de medicina nos Estados Unidos, Flórida, esqueci o nome dele, Texas, a parte mais central dos Estados Unidos, toda a parte sul e a parte central está investindo em arte-terapia e profissionais das artes trabalhando junto com os profissionais da saúde. Então, assim, é um conceito muito novo que aqui a gente ainda não tem, mas a gente sabe que existe o Doutores da Alegria, existem outras formas, né, de arte acontecendo junto com o tratamento e a medicina, mas eu acredito muito no caminho que a Via Cultural está colocando nessa metodologia, que é uma metodologia que dá para entrar na escola. Você trazendo isso, por exemplo, fotografia. Fotografia é um elemento riquíssimo para a pessoa desenvolver toda a capacidade de percepção dela, de ambiente, de espaço. Né? Quer dizer, na hora que você vai focar para tirar uma foto, né, você vai visualizar, você vai, aquele contexto todo vai fazer parte de você naquele contexto. Você vai descobrir a melhor percepção, melhor ângulo, muito carregado de emoção. Por isso, a foto boa, ela sai porque ela é carregada de emoção, né? Porque o fotógrafo usou toda a capacidade perceptiva dele para captar aquele segundo, aquele momento e aquele local, né? Então,
qualquer arte, né, ela está desenvolvendo a identidade da pessoa. E uma coisa que a gente faz que é importante, a gente fotografia, teatro, arquitetura, desenho, pintura, para todas as artes que tem, a gente também tem um outro lado, que é um lado estratégico, que é o ética e cidadania, que é fundamental para que as pessoas saibam se posicionar também. Direitos, deveres, posturas. E não é uma coisa careta, porque muito pelo contrário, é uma questão de criar identidade. Então a metodologia ela tem isso, ela anda, ela pula de uma coisa para outra e ela constrói uma conversa. Então por isso que a gente, assim, eu estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês trazendo isso agora de uma forma também assertiva com a acessibilidade, né, para que públicos outros possam, para que todos possam alcançar essa fala que a gente tem. E, enfim, eu gostaria de convidá-los, né, para vir agora aqui, a gente vai descer. Você queria falar alguma coisa de finalização? Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que é importante a gente saber que toda essa metodologia, essa proposta de metodologia, né, vai formar cidadãos, né? Conscientes, percebendo onde eles habitam, como eles estão, e isso vai trazer saúde mental melhor que uma coisa rara no momento. Saber que você tem alguém do teu lado, você pode trocar com essa pessoa, você pode ter um vínculo, né, nesse ambiente, porque é um mundo muito desumanizado. Então acho que autoritário e individualista. Nossa, é muito importante uma pedagogia, né, que vai desenvolver essa capacidade. Né? E você, quando você tem uma proposta muito boa nesse sentido, você não foi procurar uma escola de alta renda para fazer esse trabalho, para aquele que não tem acesso justamente a essa possibilidade. Né? Porque, primeiro, hoje a alta renda precisaria. Está brutal ali. Eu acho que é um processo. A violência que está ocorrendo nas escolas e tudo isso, porque falta uma pedagogia que lide com esse lado, que é emocional, que é educacional, que é civilidade, né? Exato. Se não sabe se habita, assim, não tem civilidade. Que é a questão do território, que é a questão da identidade, né? E que é uma questão também do movimento. Então, eu acho que com a edição desse livro, a gente está aberto a palestras, está aberto aí nas escolas a fazer falas para as pessoas, porque eu acho que é muito importante que mais e mais educadores sejam formados dentro dessa linha de pensamento, de ser mediador e de acolher, e de entregar não os materiais, mas a fala junto com os materiais, né? Se aproximar da educação de uma outra maneira. Entender de outra maneira uma proposta criativa de desenvolvimento de identidade somente na escola. Exato. Bom, agradeço então, vou chamar... Ana Paula volta ao palco. Ela veste blusa preta e calça jeans. Do projeto Memórias Construídas, pode subirem aqui. Maria Cristina e Ana Lúcia saem do palco pela esquerda. Aos poucos, 6 educadores sobem ao palco e sentam nas cadeiras. Não, sobe aqui, por favor. Cada um vai falar um pouquinho da sua experiência. Vem aqui falar um pouquinho. Não, tanto faz. Tempo de casa, tá bom. Por ordem de tempo de casa. Primeiro a Ana, depois o Edu. Eu vou ficar aqui, eu fico mediando um pouco a conversa. Eu acho que vocês brincaram, mas eu acho que a gente pode começar com a Ana, assim, porque ela é uma das mais antigas, não velha, gente, uma das mais antigas do projeto, então
E ela estava no começo, né? Então acho que é legal você contar um pouquinho como é que foi a experiência, como você conheceu o projeto, como você entrou, enfim. Lógico, sem problema. Gente, bom dia. Meu nome é Ana Ventura. Mulher branca, de cabelo curto e cacheado. Feridas no tempo que eu passei na Via Cultural e a gente estava recordando que eu fiquei apenas 2 anos na Via Cultural, foram anos super intensos de trabalho. Eu fiquei à frente da parte de História da Arte. Eu conheci a Via Cultural através de outro educador que não está aqui presente, que é o Diego. Era educador de teatro. E na época eu trabalhava com o Diego no Centro Cultural do Brasil, no centro. E o Diego falou assim, eu trabalho num projeto que está precisando muito de uma educadora de História da Arte. Eu falei, gente, eu. Me leva lá para conhecer. Aí eu sentei, conversei com a Ana, eu lembro também que quem me recepcionou foi o Sócrates, na época, que também estava por lá. E a gente conversou, trocou uma ideia e tal, se conhecendo, tipo, então vem começar. E eu lembro que na época, até no Centro Cultural do Brasil, eu estava como estagiária. E a Via Cultural também me recepcionou como educadora, mesmo não era graduada na universidade ainda. E eu estava fazendo curso de artes visuais. Fotos de Ana Ventura na Via Cultural. Eu comecei a dar aula numa época que eu tinha uma experiência muito pequena como educadora à frente de salas de aula, à frente de oficinas. Óbvio que até a experiência do Centro Cultural já tinha me dado uma certa bagagem, né? Público, falar em público e tudo mais. Não era esse o problema, era assim, caramba, eu vou estar à frente de uma disciplina, mas que linha de raciocínio, mas começo, meio, fim, a gente vai estar um tempo conjunto, um semestre. Desafiador, porque eu vou conversar com várias outras disciplinas, vários outros professores, é transdisciplinar e a gente vai conversar de vários assuntos, e tem também o núcleo do restauro, que é uma coisa que me interessava muitíssimo. Na época eu já tinha um interesse muito grande nessa área de restauro e de preservação de patrimônio, era uma coisa que conversava com tudo que precisava, enfim, era uma coisa muito encantadora, mas muito desafiadora. Então, eu me lembro que a minha opção de trabalho, minha escolha, foi uma escolha que para mim foi muito enriquecedora, porque eu acho que inspirado na transdisciplinaridade do projeto, eu escolhi ser transdisciplinar com a história, né? Então, pegar as imagens e passear de não ser tão linear com a história da arte também. Então, fazer com a história uma leitura de imagens com o nosso histórico de imagens. Então, assim, como que nós temos os indígenas representados, como que nós temos os povos escravizados representados em várias épocas, como que nós temos as leituras de cidade, como que essas cidades foram pautadas, como que conflitos de narrativas a gente tinha. Eu lembro de debater também essas ideologias dos mapas, como que a gente era observado como povo colonizado, como que a gente era visto nesses mapas, como é visto nesse papel, enfim, e era muito... Eu confesso que eu acho que eu aprendi mais do que ensinei, sinceramente. Eu acho que a gente tinha uma época que as aulas eram lá no Sesc, que na época era Sesc Odonto, hoje é Sesc Florencio de Abreu, lá na Florencio de Abreu. Olha, até mudou de mundo. Mudou de propósito, enfim, mudou completamente lá. E assim, eu lembro que teve até um restauro de um piano, que eu lembro que em vários momentos a gente tocou piano, junto dos educandos. Eu lembro de montar as exposições junto dos educandos, eu lembro de trocar de maneira muito alegre com os colegas. Então, tenho essa lembrança bastante nítida de todas essas, desse permear, mesmo que a Ana e a Cristina estavam prometendo agora há pouco, né? Que é do macro, todo o projeto que é do macro, de uma visão de mundo, mas que tinha uma representação no micro também, no dia a dia. Obrigada, Ana, pelo seu depoimento. Quem quer falar em seguida? Edu, vai na ordem? Tá bom, pode ser. Sou professor de desenho, Marco Eduardo. Ele é branco, de cabelo castanho. Mais alto, porque está gravando o sozinho, tá? Marco Cordeiro, arquiteto, Matheus Mackenzie, junto ao meu amigo, também arquiteto Roberto Toloto.
Eu fui para aí, bem os primeiros grupos, né, os segundo ano, projeto, também com essa mais alto que eu. Projeto da voz. Bem se essa voz tem que chegar lá, fala eu falo menos, são menos teóricos, são mais práticos. Fotos de Eduardo na Via Cultural. Mas da minha parte prática, sempre foi a metodologia que eu utilizei durante esses anos todos. Uma metodologia que foi criada meio que no uso. Quando a Ana me convidou também, sou arquiteto de obra, sou arquiteto de execução, né, de produção. E nesse sentido, eu levei isso para os alunos também, né? Sempre passando um pouco pela parte teórica, né? Básica, né? Da geometria, né? Da geometria plana, para eles entenderem um pouco do espaço para chegar no fechamento, assim, encerrava uma maquete, né? Que era sempre a ideia, né? Chegar saindo do plano bidimensional para chegar no plano tridimensional, né? Para eles entenderem o espaço, onde eles estão, quais as dimensões, quais as proporções, né? Utilizando também todos os parceiros, os colegas, né? Os outros professores também que tinham com pintura, cores, com elementos que também agregavam, né? na utilização desse processo. E aí, como a Ana também comentou, eu também fui, né, sem muita formação para isso, né, uma formação para ser educador, mas isso foi adquirido durante esses anos todos. Né, eu acho que através das reuniões com a Ana, das reuniões de pauta que a gente tinha também para desenvolver um ano, né, um semestre de trabalho, eu comecei particularmente a formar uma maneira de tocar esses garotos e levar essa parte eu sempre queria assim, na minha cabeça, eu quero formar arquitetos. Eu queria formar arquitetos em 6 meses. É um desafio. É um sonho. Então, chegou mais perto para isso. Mas você desenvolveu muitas vezes o gosto pela arquitetura, isso sim. Eu imagino que não, eu queria mais. Mas que ficasse já era vantagem. Temos alguns alunos aqui que tiveram essa experiência, né? Aline, Pamela. Yuna. Então, a Yuna foi minha vítima. Foi vítima do Roberto, é verdade. Ele é melhor que eu. E na verdade, assim, você falou uma coisa agora no final do SESC, que era o SESC Odonto e o SESC. Floresta de Abreu. Eu acho que talvez nós tenhamos colaborado com isso. Acho que sim. O prédio hoje está lá, né? Porque eu fiz a defesa do prédio. Era um prédio todo em leve, pretinho com a Ana. Eles iam abandonar. Porque também era um prédio histórico, Exato. aquela parte das escadarias que tantas vezes a gente mostrava para os alunos, pedia para eles separarem, né? Imagina, por favor. Para registrar. Ana Lúcia está em frente à plateia. Quando a gente montou o projeto, eu montei primeiro, que se chamava Projeto Piloto Memórias Construídas, que era para executar a primeira vez a metodologia. Eu convidei pessoas que eram profissionais de áreas diferentes, eles não eram professores nas áreas deles, eles eram pessoas que executavam o serviço. Porque mais do que um professor, né, aquele que realmente trabalha na área faz a diferença. E eu pedi, o meu grande parceiro durante toda a trajetória da metodologia foi o SESC São Paulo. E eu pedi, eles perguntaram, mas para que SESC que você quer ir? Eu falei, eu quero ir para o Florencio de Abreu. Mas por que o Florencio de Abreu? Não tem nada lá. Eu falei, exatamente por isso. Vai começar a ter. E porque a gente estava no centro da cidade. A gente não tinha ainda o SESC 24, 14 bis, a ocupação ali do SESC da
da Fernanda, Não tinha nenhum nada. Pedro, não tinha nenhum Não tinha nada. Então, era o único SESC que tinha no centro da cidade que a gente podia fazer aula no território. E aí a gente ocupou um andar inteiro, era o último andar desse prédio, que a gente tinha uma vista, Era maravilhoso. era maravilhosa. Era um lugar maravilhoso porque era nosso. Era nosso. E Muito a bom. gente começou a imprimir uma identidade para aquele lugar. E todas as pessoas que trabalhavam no SESC e não trabalhavam no SESC amavam a gente, porque a gente dava para eles aquela identidade de SESC que eles não tinham. E aí isso foi se tornando também um diferencial do projeto, da gente ir para os lugares que a gente achava que a gente podia fazer alguma coisa de diferente. Imagina. E aí? Exatamente o complemento. É um parênteses. Né? Ela deu a deixa, eu cumpri tudo assim. Sim. Deixou. E aí, assim, quando ela me convidou, como eu estou falando inicialmente, assim, qual vai ser a metodologia? E aí, né? Ela chamava profissionais, eram os peritos dos grupos, das áreas, que desenvolveram ao passar do tempo, já conseguiram construir uma metodologia baseada já nas instruções já que ainda passava para a gente. Eu lembro que logo no começo, né, com todos, né, a gente fica meio assustado. E nós tínhamos um público bem complexo, que eram garotos vulneráveis, né, que estavam feito em uma condição difícil, né, e sendo acolhidos de uma forma diferente, né, não podia ser tão assim, carinhosos, não tão duros, né? E eles tinham essa maneira de tratar a gente como se fosse mais Uma pessoa que está Vai dizendo para a gente reprimir, fazer. que vai reprimir, que mais um vai... repressor. Senhor, sempre tratar o senhor e senhora. E era o tratamento que eles davam para a gente, senhor, senhora, né? Aquela coisa. E a gente foi lidando também com isso, né? À medida que a gente vai convivendo, vai perdendo essa distância, né? Vai aproximando um pouco mais, né? Vai sabendo lidar. Isso foi muito grande, sabe? Acho que para todos nós. E aí, quando misturava as turmas também, a gente tinha esse cuidado, né? Para ter conflito, tratava todo mundo por igual, não tinha ninguém melhor, que vinha de outra condição, sempre tratou todo mundo da mesma forma. E essa metodologia foi crescendo assim. Hoje eu faço esse curso, levaria ele para qualquer lugar, com os mesmos elementos, recursos, né? Sem precisar ter passado pelo mestrado, pelo doutorado, pela faculdade. Eu acho que a faculdade da vida, a faculdade da experiência, que era isso que a gente tentava levar, né? Fazer, né? O maker, Que é o maker, que é aprender fazendo, né? Que eu acho que é o... que eram as oficinas, né? Fazendo, e aí eu sou contrário do Roberto, um colega, amigo, né? Ele é o cara da teoria, o cara da história, e eu não, é o fazendo, acho que isso ajudou bastante também. Bom, acho que é isso. Obrigado. Roberto? Oi, eu sou. É que eles por causa do passeio. para ele complementar, falar que eles são amigos. Eles são amigos, tá bom. Somos parceiros. Passes. Todo esse. Bom, meu nome é Humberto, sou arquiteto, estudei no Eduardo, Mackenzie. Eu gostei tanto da arquitetura que fiquei quase 9 anos lá. Homem branco, de barba grisalha. Um belo manhã de março de 2014, essa pessoa me olha, Humberto e tal. Já sabia do projeto da Eduardo. Fotos de Roberto na Via Cultural. E como eu já tinha um mês de aula, né? Já tinha. E acho que foi mais difícil. Pelo menos os educadores mais antigos diziam que o primeiro semestre de 2014 foi talvez um dos mais difíceis. Então aí me nasceu. Muito bem. O Eduardo, então, ele arrematou bem isso. Também vinha de um conhecimento prático. A Ana pediu para o Eduardo, para a pessoa em mim, que eu era guia de turismo,
Na época eu já tinha abandonado a arquitetura em 2014. E a minha concentração não era viagem, não era viagem estrangeira, interior, resort, nada disso. É patrimônio histórico. É cidade suja, cidade com cheiro de urina, prédio caindo, construção rachando, etc. Morei 18 anos na Bela Vista, depois saí de um bairro de classe média, 40 anos morando lá. Meus vizinhos amigos perguntavam: Roberto, você vai para o centro? Eu como se eu estivesse indo para um degredo em Etiópia. Só que, inclusive, a mãe da minha cunhada me cedeu espaço, que eu morei 18 anos, falou: Roberto, a gente nunca pensou que você ia gostar de morar lá, porque vocês moravam num bairro bom. Eu falei: dona Neiva, a senhora me deu um bilhete de loteria premiado. Tá? E minha vida mudou, foi só mudando. Né? Então eu mudei da arquitetura para o turismo, graças a uma atividade social, também, como a Ana faz com Via Cultural, um amigo faz uma caminhada noturna, e ali eu percebi que tinha mais gente que gostava daquela coisa suja, feia e abandonada, doente, como diz a Cristina. Né? Muito bom. Então, esse é o panorama como da aula. Eu fui tentando revelar esse centro sem um conhecimento teórico, só apenas aquele conhecimento que a gente tinha em História da Arte, da Faculdade de Arquitetura, que não chega nem perto de uma Faculdade de Artes Visuais, de História da Arte, etc. Eu fui construindo isso graças a Ana acreditar na gente. Né? Então, quando eu falei que a Ana Paula parou certas coisas, que a gente, quando vai montar uma exposição, chega ao final do semestre, a gente quer o melhor. Esse aqui que é tudo. Né? Teve a exposição de Ipiranga, a gente fez a primeira queima em cerâmica, né? O modelo era o Pensador de Rodin, todos fizeram, todos os alunos fizeram, nenhum trincou, graças às explicações dele, tá? O técnico de queima de cerâmica, acho que é a única unidade do SESC que tem 2 fornos de cerâmica, tá? Ficou espantado de nenhuma peça quebrar aqui. Tá? E a gente na aula, acho que em 2017 as duplas na aula, não foi, Ana? As duplas, os professores em dupla, eu achei desde o começo. Desde o começo? Tá. Sim. Nós temos elas juntos, sim. Algumas vezes lá. É verdade. Sempre. No Belenzinho, no Florencio Vargas. A Ana Paula foi minha aluna de intergeracional. Foi, contar depois. E assim, a coisa do diálogo horizontal, né? O Eduardo fala das outras disciplinas. Teve uma maquete que a gente montou, que era uma cidade ideal. A gente comprou umas miniaturas de ficção em escala, perfeitas, que os meninos da Fundação adoraram, que era uma BMW, uma Mercedes e uma Silver. E o Eduardo trouxe um aerógrafo, que uma outra aluna, colega de vocês, a chinesa, ela trouxe um aerógrafo em 3D. A caneta 3D. As crianças piraram. Os mais arredios começaram a fazer os bonequinhos durante essa... Isso. E a gente até filmou, mas depois não concretizou isso. Mas durante a montagem dessa cidade ideal, eles brincavam com os carrinhos, aí cada um já tinha montado seu pequeno personagem, interagia, criou-se histórias, que a gente interferiu na aula de teatro. Que a gente fez árvore, lembra? Isso, na árvore de arame. Tinha árvore de arame. A gente procurava, às vezes, em vídeo do YouTube como fazer algumas coisas. E assim, e é isso que a gente está falando, não tem... desculpa a interrupção, mas para complemento, tá? Porque nunca teve esse relacionamento assim da gente, educador, detentores do conhecimento, os alunos ali só recebendo. Não, sempre foi uma coisa junto, um dá uma ideia, um tem mais facilidade com uma coisa do que o outro. Fala, por que a gente não faz assim? Um ajudando o outro. E aí eu acho que isso cria também um relacionamento mais profundo que muitas vezes foi levado para fora disso, né? Fora de sala de aula, porque era nos passeios, era na hora do almoço que a gente almoçava junto, era no lanche da tarde. A gente praticava empatia. Isso. E aí a gente sempre percebia que no final, que o resultado de tudo isso, de todas as matérias, né? Que era para a exposição final. Resultantes, né? E aí alguns que não aproveitaram durante o percurso ficavam meio que
Então era isso, né? Sentiram o quanto deveriam ter participado para poder chegar naquele ponto que é o mais legal, né? O fechamento de todo o curso dessa exposição, via suas peças, via o resultado dos seus trabalhos ali expostos, e alguns correram, né, para poder fazer. Na última hora eu fiz, eu participar. participei, porque rolava tipo uma frustração, eu não estou aqui tão presente como todos os meus colegas. Mas por quê? Porque eu não participei. Mas E o tal do pertencimento, né? Fazer parte. Sim. Eu estou com alguns alunos aqui que fizeram 4 vezes, 5 vezes. Uma certa moça, né? Uma certa moça. Duas. Aline, Pamela, mais uma vez. Então, só fechando, né? Então, esse reconhecimento de mostrar a cidade, revelar a cidade para as pessoas que estão conduzindo a caminhada noturna, eu trouxe para o curso, fui pesquisando. Então, hoje eu procuro mostrar o Largo da Memória, que é um local de apagamento histórico, e é uma frustração para nós arquitetos, porque a intervenção da arquitetura moderna que fizeram ali anulou completamente, foi uma promoção total de apagamento social, histórico e étnico. Tá? É um conjunto arquitetônico maravilhoso e que está largado. E assim com outras coisas. Depois eu passo para quem está na desmemória. É uma desmemória, viu? Tem vários, assim, o Estadão já publicou, o Largo da Memória está esquecido, virou meme. Isso, Catedral da Sé, As Graças, do Brecheret, na Galeria Prestes Maia, a Diana Caçadora, no Teatro Municipal. Então você vê um Brecheret influenciado pela escola francesa, década de 20, e um Brecheret brasileirado na Galeria Prestes Maia, com aquelas duas figuras femininas de formas opulentas, os traços já fazendo uma homenagem aos povos originários, então os olhos rasgados e tal, completamente diferente daquela obra que está exposta no Teatro Municipal, que até hoje eu não sei como ela foi parada. Então era isso, pessoal, revelar a cidade. Eu acho que o ponto alto são as exposições. Um outro momento que eu senti isso foi na Biblioteca Mário de Andrade, em 2017, quando a gente fez a visita. No final, os meninos da fundação, eles olhavam para os mares e falavam, poxa, mas isso aqui é muito. E aí a gente respondeu, isso é de vocês. E fechando, nós no primeiro mês de aula, que veio a pandemia, nós tivemos uma aluna, se não me engano, de Dayatuba, não, Taubaté, se não me engano. Eu fui falar de livros e biblioteca, né? Aí eu falei, olha, assim, tem nas escolas, tem biblioteca infantil, tem juvenil, blá, blá, blá. Ela perguntou, professor, lá na minha cidade ninguém dá livro para a gente. Não, a sua cidade tem, você que não sabe. Então é isso, a sua palavra. Obrigada. Lu, por favor. Bom dia, eu sou a Luciana. Ela é branca, de cabelo loiro ondulado. Dei aula de desenho, pintura, dei aula de teatro também um tempo, mas mais de desenho e pintura. Também estou desde o começo, acho que entrei no segundo semestre. Foi? Você lembrou, não? Você lembrou no primeiro. Primeiro? Era a turma lá Do Celso, fotógrafo, Aí vim. Então, eu acho que o meu percurso foi um pouquinho diferente de vocês, porque eu era professora, sou professora ainda, e queria ser mais artista, porque minha faculdade é de educação artística, artes plásticas. Aí a Via Cultural quebrou minhas pernas, porque eu entrei pensando como professora de sala de aula. E aí depois que eu comecei a trabalhar para a Via, eu mudei minha cabeça como professora. Então eu também acho que a Via Cultural é um polo de transmitir ideias para as outras escolas, para fora, de semear essas ideias para fora também. Porque quando eu dava aula nas escolas que eu leciono, eu via 40 alunos. Depois que eu entrei para a Via, eu comecei a ver um por um, que é isso que acontece na Via Cultural. Além disso, eu também transformei a imagem que eu tinha desses meninos que são infratores, meninas infratoras, de acreditar que as pessoas podiam estar, pessoas de classe média alta, junto com pessoas de classe baixa, de renda baixa, e eu falava, eu no começo pensava, isso aí não vai dar certo. E aí depois eu via que dava certo, que todo mundo aprendia. E também mudei minhas ideias em relação a essas pessoas e levei essas ideias transformadas para dentro também da sala de aula.
com esse preconceito que as pessoas têm de enxergar essas pessoas. E aí eles começam também, às vezes, a enxergar de outra forma. Aí eu escrevi um texto, porque a professora tem que escrever. Tem que ter um caderno. Luciana segura um caderno pequeno. Preparei a aula. Jornalista, também escrevi um texto. Não tem, aí eu falei, nossa, só eu tô com o caderninho aqui. Eu vou fazer Não, um chamado eu também, depois. Aí eu escrevi via cultural. Eu penso que a vida é um jogo de esconde-esconde. Uns a gente acha, outros a sociedade faz questão de esquecer. E estes permanecem escondidos, nas sombras, nas oportunidades, nas esquinas. Mas nesse jogo de esconde-esconde, o que mais me encantou e me fez permanecer foi aceitar e acreditar nos convites que a Ana nos fizeram. Foi o fato de que ela criou a oportunidade do encontro. O encontro de pessoas que estudaram e amavam o que faziam e o que fazem. Com o encontro e a busca destes meninos e meninas que a sociedade os esqueceu. O encontro vai além dessa questão. O encontro, por muitas vezes, foi meu e não foi deles. E mais além ainda. E chegando ao fim, acreditando que alguns que passavam pela via nunca mais se esconderam e puderam acreditar que fossem, por um instante, que as suas memórias poderiam ser reconstruídas. Obrigada. Eu tenho muito mais a agradecer. Eu espero que o que a gente estudou na faculdade, eu tenho assim a crença que pelo menos uma pessoa que passou por lá pudesse semear também para outras pessoas. Então eu agradeço muito você por essa oportunidade. Obrigada. Você vai me fazer chorar, não é? Como eu chorava em todas as exposições do semestre. Gente, eu acredito que essas pessoas, em certo momento, foram encontradas, assim como a gente, em algum momento, se encontrou também. Nada é por acaso. É isso. Miltinho. Depois da é difícil até falar, né? Como todos os falaram. Você fez fala no joelho, na mão? Não foi assim, aí agora que eu falo. Você é ator. Ele é ator, eu sou o Milton Aguiar, né? Trabalho na Via... Milton é branco de cabelo escuro. 18, 19. Acho que 18 saiu do banco. 17 você já foi pro Ipiranga. Você entrou no Ipiranga. Eu saí do banco em 2018, em julho. Então foi em 2018. Eu vim a convite do Vitor Faria, que é assim, meu grande irmão e amigo. Eu saí do banco porque eu acredito em sonhos, eu sou movido a sonhos. E eu saí do banco porque o meu sonho era ser ator. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com arte. Eu quero transformar vidas, eu preciso falar para as pessoas de uma coisa que me faz bem, de uma forma pedagógica ou não. Como formação, eu sou professor de português, inglês e espanhol. Não cheguei a lecionar porque eu não gostei da sala de aula. Era uma coisa meio... Inclusive fica a dica, talvez, um projeto aí para formar os professores aí das aulas. E aí aquele mote para mim não dava certo, eu falei, eu nunca mais ia para uma sala de aula na minha vida. Nunca mais. Estava decidido assim, era em pedra. Sala de aula não volto mais. E aí eu falei pro Vitor, na época, Vitor, eu saí do banco, preciso trabalhar. Sei fazer algumas coisas, outras eu não sei, mas eu aprendo, e vamos lá. E o Vitor me levou até a Ana. Eu falei, meu Deus, essa mulher, quer trabalhar com ela. Trabalho com ela, e aí foi um encontro meio que de alma, porque a Ana falou umas coisas assim que você fica assim, como ela falou isso? De onde ela viu isso? E aí eu fui entrando numa energia, numa coisa, falei assim, eu quero trabalhar com ela, eu preciso trabalhar com ela, e conheci o projeto, Memórias Construídas, eu falei assim, eu quero estar lá. Eu quero falar de arte nesse lugar. Só que eu quero falar de arte dentro da minha fala, dentro do que eu acredito, da forma com que as coisas, eu acho que funciona. E aí a Ana trouxe, né, a visão dela, essa questão de pertencimento, aí eu fui me achando assim, cara, eu falei,
eu tenho que trabalhar lá porque eu sou muito bom. Ela falou que eu sou bom. Eu vou lá. É verdade. E ela tem esse poder. Valida a gente, né? Ela dá uma força. Eu sei lá, imagina. Gente, eu vou trabalhar como? Acabei de sair do banco, 10 anos bancários, trabalhando com números, com valores, não sei o quê. E pra onde que eu vou? E aí a Ana falando, vem, vamos junto, tem que levar essa experiência para esses meninos, para essas meninas e não sei o quê. Eu falei, Ana, tem que ir mesmo, não sei o quê. Eu falei, vamos lá. Aí fui, primeira aula. Gente, eu não sabia o que fazer. Eu olhava para a cara do Vitor assim, que era no Sesc Ipiranga, aquele monte de gente. Aí eu falei, meu Deus. Vocês olhando para eles, eles olhando para Você A minha parte era muito fácil, porque era muito fácil assim, eu trabalhava, a minha expertise era justamente falar de corpo de expressão. Como que o corpo fala, como o corpo se comunica. Depois de uma formação com a Ana, lógico, né? Não foi assim, então. Ela, Milton, você vai fazer assim, assado, porque eu sou todo Stanislavski, né? Então, vamos lá. Aí ela, não, Stanislavski não, vamos lá. Aí, meu Deus, aí eu fui entendendo, aí eu dava a primeira parte da aula, aí o Vitor entrava na segunda parte. Eu falei, ok, fechou. Teve um dia que o Vitor não foi. Eu lembro. Era 5 horas da manhã, ele me avisou que faleceu alguém da família. Eu falei, Vitor, eu também não vou. Como eu vou dar aula? Né? Quando ela lembra, tá vendo? Ele estava lá. Era assim, umas 30 pessoas, era muita gente naquela sala de aula. E aí eu cheguei cedo, assim, os jovens todos lá, bom dia. Aí eu tive uma ideia mirabolante, que era um jogo chamado Detetive. Eu falei, é esse jogo que eu vou fazer. E aí, porque é um jogo que você trabalha, primeiro assim, confiança, atenção, você está ligado no jogo, e a questão do corpo, como que o corpo vai se comunicar. E aí, para os meninos, era incrível propor aquilo, porque eles iam adorar fazer a dinâmica. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí a aula, que é uma aula de 2 horas a aula, tinha? Sim. Era 2 aulas de aula, nós ficamos 2 horas fazendo aquilo, e falando sobre a dinâmica, e comentando sobre a dinâmica, como que as pessoas elas se interagem, como que é esse olhar no olho. E mais que isso, o Memórias, ele traz essa questão de que eu sinto que os meninos, do senhor e senhora da época, eles não olhavam nos nossos olhos, eles não olhavam. Então na aula de teatro eles tinham a possibilidade de olhar um para o outro, porque a gente às vezes tinha dinâmicas de corpo, de toque, de olhar, de abraçar, de chegar junto. Então assim, era uma coisa que para mim assim, eu estava desbravando o mundo. Eu falei, meu Deus do céu, a Ana colocou. E aí eu falei assim, então a aula de teatro e corpo de expressão era um momento em que a gente tinha essa troca, né? Porque não era uma coisa teórica, não levava nada para eles lerem, para decorar, não, era para falar de alma. Para falar de memória. O que é aquilo que você traz lá da sua casa, lá do seu íntimo, pode reverberar agora, aqui, nesse momento, é isso que a gente vai trabalhar. Então, essa troca de experiência, assim, foi grande, assim, aí você voltava para casa, eu tenho que pensar numa coisa muito mais legal para fazer encontros de almas. Então nós vamos conversar de memórias, nós vamos falar de coisas que curam, de coisas que interligam, e aí você conversava com fotografia, com o pessoal de ética e cidadania, aí você restauro e arquitetura, então você trazia todo esse movimento dentro de um complexo. Como que ela conseguiu pensar nisso? Colocar um monte de matérias, um monte de falas dentro de uma fala só, né? Se você não fala do coração, se não sai do coração, você não consegue contaminar ninguém. E aí essa foi a minha vivência durante vários semestres aí, trabalhando, depois que o Vitor saiu, eu continuei, ao fim com a Ana, mencionei também o semestre com a Ana. Eu sou muito grato lá na Marco Fontes, já fiz outras coisas com ela também, em paralelo, com relação à nossa política de teatro também. A Via Cultural sempre parceira, né? Um monte de cultura, elevando arte, cultura para essa galera. E eu tenho essa dentro de mim. Se não for para eu mudar uma coisinha, eu não saio de casa. Então, assim, vocês sorriram aqui, já vale a pena. É um sorriso, não precisa de muito. É isso, é que cai no coração. É de coração para coração. Eu sempre falei isso nas minhas aulas. Eu sou muito grato ao projeto, grato à pessoa da Ana Fontes e aos meus colegas de trabalho que premiaram durante vários meses, horas, dias a fim. Esse fala que não tinha o que falar, né? Mas é que ela não falou pra mim que eu tinha que falar. Não, pouquinho você tinha que dar um depoimento aí arrasa, é assim.
Sidney, a caçulinha da turma aqui. Exato. Por favor. Sou Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda. Sidney é pardo, tem cabelo escuro e longo. Estou na Via desde 2021. Eu comecei num formato diferente de todos, porque eu comecei através de vídeos. Então a gente estávamos todos cercados dentro de casa, aí a Laís, queridíssima, chegou pra mim e falou assim, olha, eu participo de um projeto e tal, você vai gravar 4 vídeos falando de fotografia. Aí eu falei, bora, fazer, enfim, né? E aí gravei os vídeos, e aí depois que gravei os vídeos, veio o convite, tipo, você quer fazer, dar aula, né, presencialmente e tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus, a Ana entendeu o que eu falei? Eu falei alguma coisa certa, tipo, ela assistiu, certo? Eu mesmo que eu falei. E aí, enfim, e foi isso, né? Eu tive tanta experiência online, porque também depois teve outro projeto que foi, também, que eram os vídeos, né? Que foi aí por 6 meses, gravando toda semana, assim. E para mim foi participar, né, da FIA foi um aprendizado gigantesco, assim, porque eu sempre quis ser professor, né, e só que era isso, agora eu estou me formando, né, nesse ano eu termino a minha graduação. Então na FIA eu tive a oportunidade de dar aula, assim, né, para pessoas, sem ter tido essa formação clássica, né, assim, digamos, mas foi muito bom porque Fotos de Sidney na Via Cultural. eu consegui defender aquilo que eu acredito dentro da fotografia, que era algo também que eu tinha muito receio de eu precisava ser extremamente técnico e falar só sobre a técnica fotográfica e ficar dentro de uma caixa. Mas lá virou, né, dentro dos projetos e tal, eu pude trabalhar a percepção das pessoas. Então, nas aulas, eu podia fazer... tinha aula de fotografia que a gente não fotografava. Tinha aula que a gente pegava e entender de sombra através de recorte de folha, né? Através do preto e branco, entender como que existe essa percepção para construir uma foto. E entender também como que a fotografia faz parte do que a gente já está, né? Dentro do que a gente já vive. A gente já está a todo momento consumindo fotos. Então... é muito legal conseguir trabalhar esses pontos e relacionar também com a história da arte, mostrar isso porque, para mim, a arte ela entrou como uma transformação na minha vida no momento que eu entendi que aquilo dependia de um repertório. Então, muitas das aulas era uma apresentação de repertório, mostrar, olha, isso que você gosta está aplicado dentro dessa foto, tem como você trabalhar isso de outra maneira. Né? Entender também que o equipamento não é um limitador do registro, né? Então, tanto que a gente trabalhava com câmera Cybershot, uma câmera pequena, que é super simples, mas que a gente conseguiu no final fazer exposições com fotos incríveis, né? Então, entender que o olhar, que é o que direciona isso, é muito legal, e ver esse resultado, enfim, montar a exposição. Então, estando dentro desses vários formatos, né? Tanto online quanto presencial, me permitiu ver tudo isso e aprender a dar aula, assim, né? Porque, para mim, assim, né, agora com muitos agradecimentos, a Ana ter juntado, tipo, eu e a Lu foi, tipo, assim, incrível para mim, porque eu aprendi muito a dar aula por conta da Lu, né? Porque eu via como ela conseguia, contornar a situação, eu falava, nossa, as pessoas estão fazendo. E, tipo, isso era muito legal, porque quando você está estudando e tal, você fica tipo, cabeçudo, assim, de tipo, não, vou chegar aqui, vou falar, né, do Michelangelo e não sei o quê. E é uma coisa que você pensa, né, porque era isso. Você montava a aula e às vezes a aula não era aquilo. Né? Aliás, nunca era aquilo. Nunca é, exato. Aí a gente monta e ela vai se modificar. E isso era muito legal, né? Eu aprendi muito com a Lu isso, que era esse jogo de conseguir fazer a aula acontecer. Mesmo, né? Ali na hora de... Isso aqui não está funcionando, vou por esse caminho. Exato. E aí de entender isso também, de ter tido essa liberdade também que a Ana... propôs de eu poder falar de moda no meio das aulas, assim, né? De entender como que tudo tá ligado, né? Porque a gente está construindo uma identidade, a gente está percebendo o outro, e tudo isso é através de imagens também, né? Então, para mim,
fazer parte, né, do Memórias Construídas, da Via Cultural, é um super presente. Eu saio assim, falando e panfletando para todos os lugares, assim, eu faço parte disso. E é muito bom assim, fazer parte e ver o projeto acontecendo. Então, enfim, acredito que seja isso e só agradecer também, que eu aprendi muito com todos eles, né? Que, enfim, estou aqui caminhando, fazendo, né, esse caminho de trilhar na educação também e conciliando com a vida artística e tudo mais, elas estão misturadas. Mas é perceber o quanto que esse ensino de arte, né, essa percepção ajuda, né, tanto os alunos quanto a nós sermos pessoas melhores. Assim. Então, para mim, a Via Cultural, o Memórias Construídas é realmente um presente. Assim. E, enfim, muito feliz, muito obrigado, Luana. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada a você também. Mas não a última a entrar na Via Cultural. A minha história é um pouquinho diferente da deles, porque eu comecei como aluna. Fotos de Ana Paula na Via Cultural. A Via Cultural também tinha um projeto chamado Memórias Intergeracional, que era voltado para o público adulto. E eu fui para lá. Eu não sou pedagoga, eu sou jornalista, mas já tinha até dado aula de inglês e tal, mas não sou formada na área. Mas assim, eu comecei como aluna por causa do restauro. Porque, como jornalista, eu trabalhava muito à noite em eventos e eu tinha tempo livre durante o dia, sempre me interessei por história da arte, por trabalhos manuais, não sei o quê. Fui fazer o curso, lá na Florencio de Abreu. Fui aluna do Roberto, inclusive. E aí, fazendo o curso, eu me apaixonei pelo curso. Aliás, tive o privilégio de ser aluna da Ana também, porque ela foi minha professora de restauro, lá no primeiro semestre. E me apaixonei por tudo, pelo curso, pelo local, pelo centro, que, como a Lu falou, eu não conhecia, porque eu tinha medo de ir lá. Tinha ido na 25 de março fazer umas compras, tá? Pra não dizer que confesso, eu não né? Confesso. Mas tinha medo de andar, não reparava naquela beleza nos prédios históricos, eu não conhecia, de verdade. Fui conhecer com o Roberto nas 20 mil excursões que a gente fez de saídas pelo centro e eu amava todas. E aí, se repeti 6 vezes o curso, fiquei 3 anos lá. Então, eu me formei muitas vezes lá e aí me convidaram para ser monitora. Fiquei super feliz, porque tinha essa troca que eu já falei para vocês antes, assim, de quem era mais antigo ajuda quem está entrando, quem já conhece um pouco do que a gente já aprendeu em aulas anteriores ajuda as pessoas que estão com mais dificuldade. Então, tinha essa troca. Então, como eu já sabia ali mais ou menos, já sabia onde ficavam os materiais, onde ficavam as coisas, já me sentia em casa, aí me chamaram para ser monitora. E eu falando para a Ana, eu quero dar aula para os meninos, eu quero dar aula para os meninos. Eu falava isso o tempo todo, desde que eu conheci o Memórias Construídas. Acho que todo o discurso, no final do semestre ali que a gente falava na exposição, eu falava, meu sonho é dar aula para os meninos. Eu ficava assim, joga para o universo, né, que uma hora acontece. Aí ela me convidou, fiquei super feliz. Primeiro dia, não dormi, na noite anterior, obviamente. Estava nervosa, tinha preparado a aula, óbvio, mas não sabia o que fazer, o que falar, e chega lá, aquele bando de carinha lá, com sono, né, porque era sempre a primeira aula de terça-feira de manhã, aquelas carinhas sonadas assim. Ainda bem que não estava sozinha, porque a gente estava sempre em 2, o que dá um certo conforto. E um dia, pessoal, eu não segurava o papel na mão, com medo deles verem que estava tremendo. Era melhor não. Mas aí a gente vai aprendendo a fazer, que é o que eles falaram. No amor, óbvio, porque tem que falar uma sacanagem dessa primeira aula. Tipo assim, começar o curso, ouvindo, você está com sono, você está pegando... Então, assim, eu acredito mesmo na tentação, na história oral. Então, é mais fácil você começar de uma forma desacelerada, ouvindo. Você está lá no imaginário, né? Para depois ir para a prática. Então, a metodologia tinha todo um porquê. Sim, a ordem em que acontecia era proposital. Depois, você
você terminar, eu queria que vocês contassem como que eu formava as duplas e o porquê das duplas, que eu acho isso muito legal. Sim. Então, dava aula de ética e cidadania, acho que eu falei, e não é realmente a aula mais divertida. Com certeza não, né? Todo mundo quer desenhar, quer fazer teatro, quer tirar fotografia. Não quer ficar ouvindo a tia aqui, a senhora, ficar falando sobre o que é moral, o que é ética, essas coisas. Mas a gente... Era louco para sair na boca. Mas aí a gente, o que a gente fazia? Eu tentava, obviamente, trazer a arte para dentro da aula, né? Aí inventava coisas novas, inventava jogos, inventava fazer revista, onde era legal que cada um podia trazer um pouquinho das técnicas que aprendiam nas outras matérias. Você gosta de fazer aquarela? Então faz um desenho para a revista. Você gosta de fotografia? Então faz a fotografia. Você gosta de escrever? Então escreve. Tipo, ele deixava umas coisas assim mais livres, fazia umas brincadeiras que a gente ia pro jardim, principalmente Sesc Ipiranga, que era muito gostoso. A gente, até para acordar, vamos dar uma volta, vamos olhar aqui, né? Vamos respirar, vamos jogar um ar na cara, porque, e às vezes, realmente chegar e falar, vocês estão com sono, eu também estou. Mas se a gente ficar aqui dormindo 2 horas, vai demorar para passar. Então vamos tentar fazer uma atividade juntos, né? E vamos aprender alguma coisa. E era muito legal, e o contato com os meninos, e como, acho que quase todos falaram, eu aprendi 1000 vezes mais do que eu ensinei. Isso eu tenho certeza absoluta. Me mudou como pessoa, me mudou como ser humano, como cidadã, inclusive. Eu aprendi a ver esses meninos de outra forma. Eu achei também no começo como é que vai dar certo colocar os meninos da fundação junto com os meninos da escola particular, da escola pública e os meninos de abrigo, mas dava super certo. E eles se abraçavam e eles se identificavam, porque afinal de contas são todos jovens, todos de uma certa forma passam pelas mesmas questões, pelos mesmos problemas. E era muito bonito quando você via um ajudando o outro. Quem repetiu vários semestres, como a Pamela, como a Aline, que chegou a ser monitora também, que a interação entre eles ensinava tanto ou mais do que a gente falando para eles. E isso, não sei, eu sou muito grata à Ana, continuo na Via Cultural agora, que não estamos dando aula no projeto, como assistente de comunicação. Aliás, eu estou assistente de comunicação, eu fui educadora de ética e cidadania, eu fui aluna e espero ser muitas coisas ainda mais, porque eu acho que a gente não é uma coisa só na vida, a gente pode ser várias, a gente só vai agregando e sei lá, aumentando nosso repertório e aprendendo. E assim, sou muito grata a todos. A Lu também foi minha professora, a Lu foi minha professora, o Roberto foi, a Ana foi, e foram meus colegas, a gente deu aula juntos, eu dei aula junto comigo, eu dei aula junto com o Roberto, eu dei aula junto. Você fez desenhos, Eu participava também, às vezes quando não era a minha oficina, eu ficava na aula do outro para assistir, para participar e para dar pitaco, porque eu dava pitaco na aula do outro também. Então, sempre fiz aula de teatro com o Milton também e com o Vitor. Fui lá de sexta-feira para fazer aula com eles e sempre aprendendo e agregando. E eu acho que é isso. Eu sou super, super grata. E realmente essa história de 2 pessoas na sala de aula, além de ser 2 visões diferentes sobre o tema, também eram 2 pessoas para poder dar mais atenção individual para cada um, para poder ver as dificuldades e poder ajudar um ou outro. Chamava às vezes os mais antigos e falava, ajuda o fulano, mostra como é que faz isso, você já fez o curso, a gente ia assim, para ser mesmo essa troca e aprender um com o outro, enfim. Eu acho que é isso. Também não posso falar mais porque eu chorava em todas as exposições de final de ano, todas, absolutamente. Porque era muito legal ver os meninos lá e trazer as famílias, porque eles traziam famílias, irmãos, amigos. E aí teve um ano que esses daí fizeram uma apresentação de teatro que vocês prepararam lá no Ipiranga, lembra? Eu chorava feito um bebê, porque são crias nossas de algum jeito, né? A gente fica orgulhoso assim, de ver a evolução. E se mudar a vida de uma pessoa, o trabalho de formiguinha que a Ana
sempre falou, a gente vai comer duas pedaços, a gente vai ali mudando a cabeça de um, mudando a cabeça de outro. Quando eu vi, uma das vezes que eu mais me emocionei foi com os meninos da fundação, que normalmente não tem muito o cuidado pela cidade, porque eles não se sentem pertencentes, que é o que a gente tenta mudar, que é a cidade de vocês são cidadãos, vocês têm o direito de ocupar todos os espaços e vocês têm que se apropriar disso, e vocês têm que cuidar disso, porque isso também faz parte da história de vocês. E aí, um menino mais novo lá, estava lá, mexendo com uma coisa lá, nem lembro onde que era, em alguma das visitas pela cidade, ela falou, obra de arte, não estraga, cuidado com isso aí. Assim, eles, não era a gente, eles falando, não, cuidado, né? Porque é aquele jeito que eles falam, estraga o nosso não. Sabe? Tipo, aí você fala, bom, alguma coisa ficou. Alguma coisa que a gente falou ficou na cabeça deles. Eles são, todos eles tinham marcas, eles lembram os primeiros, principalmente da Florestino. Quando a aula, geralmente empacava, aulas de história empacava, falava muito, mostrava coisas, o negócio é bravo. Sim, bravo. Aí uns ficavam, né, conversando com as meninas bonitinhas, tá? As meninas sumiam, né? Aí, professor, o que está acontecendo? Olha, estou aqui falando para vocês, estou dando conteúdo para vocês, né? Você pode chegar, se você quer fazer a diferença, fala sobre esse espaço aqui. Aí começaram lá, não todos, mas assim, principalmente se tinha polícia perto disso. Mas assim, é a história da prática, de se apropriar da cidade. Né? Eu já vi isso acontecer em outros grupos. Futebol é uma coisa sagrada no Brasil. Eu lembro de crianças no Pacaembu, no projeto, mas vamos dizer, seguindo essa mesma linha, né, da educação social, que dependendo do dia pisar na grama. Né? E aí, a gente estava andando na beirada do campo, aconteceu exatamente a mesma coisa. Um esboçou por um pezinho, os coleguinhas já chegaram junto. Não pode, não sei o quê, porque já faltaram. Então, a coisa é incorporar. Se a gente não se apropriar da cidade, ela vai ficar à mercê de um grupo minoritário que fica ditando. Hoje a gente está construindo um shopping, não sei aonde, a bata é importante. E aí você mata, né? Para sair, mata, bate de área. Enfim, muitas questões. A Ana concluía essas parcerias. Esse diálogo no primeiro dia era o mais forte, então era pensar medida, pensar espaço da representação gráfica, pensar o espaço urbano, andar, encontrar as referências. Por que um prédio é todo enfeitado e outro é reto, não tem nada, não tem ornamentação nenhuma? Por quê? Existia um movimento cultural por eu lembro que 2 vezes eu me socorri da Ana Paula, que a Ana Paula ela viajou no exterior e tal. Eu lembro que, quando eu falei da igreja de Kaiser Guilherme, em Berlim, você visitou a igreja, é uma igreja que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Uma vez para explicar o Guernica, entrei em detalhes bélicos e a gente, a coordenação nossa falou, Roberto, não pode e tal, aquela coisa de nerd, né? Então eu poder discutir. No caso da Guilherme, só falaram, a igreja caiu. Só que em vez de reconstruir, refazer que nem o pátio do colégio, né? Que ele é uma ficção, né? Uma ficção plástica, que aí é uma coisa que trabalha, nunca foi exatamente entendido para lá. Deixaram a marca para as pessoas entenderem. Que já conversa com o restauro, já conversa com o restauro. Exatamente, manter o original e o novo separado para você saber de onde foi, que é o princípio do restauro, porque você não vai cobrir aquilo, você não vai destruir, apagar a história. Você a destruição também é história. Também faz parte, né, da história do e o metrô de Moscou. O metrô de Moscou, sim. E o nosso metrô é completamente brutalista, ele tem lá umas obras de arte aqui e ali, uns painéis feitos pelo Liceu de Artes e Ofícios
na linha 1, na linha 3, depois ficou uma humildade, mas assim, aí você entra no metrô de Moscou, uma igreja barroca, né? E eu falei, bom, eu conheço assim, 3 fotografias do metrô de Moscou. Aí Ana Pavlovna, assim, fiz discussão, as histórias. Eu levei, acho que eu cheguei a levar em algum dos semestres, eu levei as fotos e a outra aula que outro tema que eu trazia eram pertences antigos. Então, eu trouxe dessa aula, ela tinha muito cartão postal da sua avó, isso, que ela trocava, mas talheres, cristais, eu trouxe assim, o que tinha numa casa há 90 anos atrás, né? Mesmo a pessoa podia ser pobre. Tinha até um varalzinho pra secar a uva, lembra? Isso. Tinha umas dedinhas. Moraninhas, que eram coisas que eles nem sabem o que era. Que a mulher pobre que fosse, ou rica que fosse, era talher, chapéu, luva e bolsa. Isso era um uniforme. Eu disse, se ela não vinha de renda barata, como podia ser luva de pelica ou de seda. Tinha história, né, da nossa cidade, do nosso povo. Você vê as fotos dos anos 40, todo mundo em um vale. E aí, desse conjunto de coisas, eu trouxe o cartão postal. Então, dessas imagens, dessa colagem, o que eu parei agora, sentar, porque eu estou com uma imagem que eu acho que é a mais portátil, que conversa com todas as épocas, eles elaborarem um roteiro com esses locais de pertencimento, o Arco da Memória, o Teatro Municipal, que era da elite, mas foi construído por operários, tudo aquilo ali não saiu de uma máquina 3D, eram imigrantes, enfim, né? Criou-se um pequeno roteiro, fiz eles colarem fotos, a Yuna desenhou, eu tenho muita coisa, mas eu tenho os outros desenhos dela digitalizados. É isso, quer dizer, conversava com essa questão de pertencimento de objetos. Tá? Era muito comum antigamente se dar uma salva de prata, um jogo de copas, então a pessoa podia ser pobre, morar numa pensão, mas ela tinha uma caixa com algumas coisas que ela ganhou de casamento. Né? Então, umas tacinhas de cristal, nunca ia usar na vida, mas estava lá, era velha. Né? Isso, gente, olha isso. Só para aproveitar. E aí, isso aqui eu vou tocar bastante. Que a Ana falou, você também, entendeu assim, quando eles saíam, né, saíam dos passeios, que eles colocavam na camisa, cultural, eles se sentiam mais, sabe assim, além do pertencimento, se sentiam protegidos, né? Eles estavam protegidos, eu sou da vida cultural, né? Eles têm que afrontar, né? O policial, uma coisa assim. Aí eles encaravam. Sou da Globo, crachá. A gente ficava indignado com isso quando a gente aprende a olhar para eles de uma forma diferente e acolhê-los de uma forma diferente, já que tem mais aquele distanciamento, a gente ficava indignado quando eles eram maltratados, discriminados, né? Muitos lugares também, na hora de comer, na hora do lanche. Não só no Sesc, mas às vezes no museu. Você estava no museu, ficava com segurança seguindo a gente olhava e falava, só a gente que vocês vão seguir? Só os nossos meninos é que podem fazer alguma coisa de errado? Porque a gente já não tinha mais essa distância, né? Já não tinha mais. Nos livramos dessa couraça, né? Que afastava, né? E quando a gente. Essa é uma das coisas que eu estava lembrando, e outra dos poucos alunos que a gente encontra pela rua, de vez em quando, né, a via cultural foi legal para vocês. Tem que saber, fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Sou o que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por lá. A minha coordenadora na moradia de inclusão social. Eu também esqueci, né, de ser. É verdade. Gente, infelizmente, a gente está... entregar o espaço. A gente ter aprendido tanto mais do que ter ensinado. Sim. Posso só falar uma coisa que ela sentiu que a gente era dividido em módulos. Em módulos, Era então, módulos. O primeiro dia era então, aí eu não lembro os nomes. Núcleos. Eu não lembro direito qual que eram os outros. Mas o nosso era de percepções. E aí a gente conversava. Tudo que a gente falava, conversava. E aí depois, Fotos da Via nos outros Cultural. núcleos também se conversavam, essas duplas. Então, às vezes o que eu falava era a mesma coisa que o Sidney falava. Só que em outra linguagem. Aí isso que, não sei,
sei se foi o Edu que falou que quando chegava no fim, aí os alunos falavam, então é isso, porque na verdade tinham nomes diferentes. Mas tudo fazia parte do mesmo conteúdo, do mesmo tinha jogo, essa assim. Linha mestra, assim. Tinha essa espinha condutora. Sim. Né? Eram 3 módulos, 3 núcleos, mas os 3 tinham a mesma espinha condutora. Exato. Que a ideia era serem complementares mesmo. Que nem sempre, a princípio, os alunos percebiam que tinha essa conversa, mas eles às vezes percebiam no final, só que... E até a Ana falou também de ter 2 pessoas na hora, era muito bom, sim, porque não é todo dia que a gente, como professor, como educador, a gente está, que nem hoje eu estou muito... Mas assim, se você está... Um tá sempre às vezes melhor do que o outro, e um levanta a bola, é um jogo mesmo, um levanta a bola pro outro. Né? E a gente conversava, eu e o Sidney, que, o que você vai passar hoje? A gente preparava antes e se tinha falava. A mesma linguagem, né, do que a gente ia passar naquele dia, para não ficar muito fora também. Sim, eu acho que a impressão que eu tinha aqui com a história da arte era uma de cidadania, pelo menos que eu trocava muito do Sócrates, a gente dividia o mesmo dia, fazendo eu dei aula muito tempo com um professor de meio ambiente também, que não tem ninguém aqui hoje, mas teve isso aí com história da arte também, com corpo e expressão, a gente ia mudando assim, teve umas trocas assim no meio, mas sempre legais. Aquele jogo que eu fiz com vocês do Jung, porque a questão das duplas, dos arquétipos, né? Tem muito a ver com a questão dos arquétipos. E daí, conforme o curso ia andando, nas reuniões pedagógicas, eu começava a ver que, puxa, isso aqui, essa pessoa, esse semestre, pode trabalhar melhor com esse outro. Por quê? Porque isso vai requerer um outro conteúdo novo para o projeto. E aí a gente ia ajustando essas mudanças. Né? E aquele jogo eu acho que foi muito importante também para vocês verem a importância dessa construção mental, da importância que a gente tem como protagonista de um jogo inteiro. Né? Sim. Bom, por causa do horário, nós temos que encerrar, então eu queria agradecer a presença de todos que vieram aqui. Gostaria de agradecer também todos os participantes desse evento, os professores que estiveram aqui, a Cristina, muito obrigada. E assim, esse evento está sendo gravado, assim como foram os anteriores. E depois de colocado toda a acessibilidade, a gente vai disponibilizar no YouTube da Via Cultural, então vai ficar acessível, vocês podem também divulgar para outras pessoas poderem acompanhar, né? E tem o nosso Instagram, que é o @Instituto Via Cultural. Quem não segue ainda, por favor, sigam a gente, lá vocês podem acompanhar todos os nossos projetos, os nossos eventos, enfim, aí vocês ficam sabendo de tudo. E agora quero convidar a todos para Ana vacinar os livros e vai distribuir aqui para quem ainda não pegou. Então tá bom. Então não vai ser aqui, iremos lá para fora para a distribuição de livros com a sessão de autógrafos. Fotos. Ana Marcondes e outra mulher no centro de São Paulo. Grupo em um museu. Mulheres sorriem lado a lado. Pessoas em uma sala. Jovens e adultos ao final de um curso. Ana Marcondes mais jovem. Créditos. Livro Oficinalmente, de Ana Marcondes. Workshop. Ana Marcondes, Cristina Freire, Ana Ventura, Eduardo Cordeiro, Roberto Coloto, Luciana Jorge, Milton Aguiar, Sidney Miranda. Apresentação, Ana Paula Lima. Acessibilidade. Libras, James Rames Jr., Thalita Queiroz Nascimento, Lara Bonângelo, audiodescrição Cláudia Guarnieri, monitoria Jasmine Máximo de Carvalho, gravação e edição do vídeo Pedro Freitas.